Ô Zé, deixa de ser bobo. Vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo, você está no canal Sociolotura. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Witch Hat Atelier e o uso da história nas suas diversas funções dentro da ciência, principalmente das ciências humanas. Primeiro, né, vai sair o anime do Witch Hat Atelier, eu não sei a data agora de cabeça, me fugiu, mas o mangá, ele tá ali, né, prontinho para poder ser consumido e a gente poder fazer as nossas análises enfim. Primeiro a gente vai entender um pouquinho o mundo, né, desse mangá. Para quem não vai ler, vai esperar o anime. Nada muito spoilento, tá? O mundo, é um mundo mágico, fantasioso, né? Não saberia calcular aqui se a gente vai falar em alta ou baixa magia, mas que ele está no cotidiano das pessoas, porém não são todas que utilizam da magia. Poderem utilizar? Sim. Só que existe um conselho, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que eles fazem de tudo para que a magia não seja entendida como algo público, por conta das suas consequências e coisas que aconteceram no passado. Disso, a gente tem dois grupos atuantes nesse mundo, que são os chapéus sem aba e os chapéus com aba. Os chapéus sem aba é que são a galera desse conselho, dessa atividade, uma atividade extremamente política, porque ela está vedando algo que poderia ser de uso de todos, né? Mas, enfim, né? Eles têm seus princípios ali, né? E os chapéus com aba, que defendem, né, de maneira até criminosa, vamos dizer assim, né? Eles têm atitudes bastante brutais sobre como que deve ser feito o uso da magia, o uso mais livre e tal, né? Até mesmo irrestrito, vamos dizer assim, né? Um uso irrestrito da magia. Com isso, né, a gente apresenta da Coco, a menina, que ela não tem, né, magia, a princípio, porém ela quer ser uma bruxa, ela quer ser uma maga, né, uma bruxa ali, né, utilizar a magia, daquela coisa da infância mesmo, né, aquela coisa do mundo encantado, que poderia salvar as pessoas, aquela coisa toda. Porém, ela vai virar uma bruxa, né, quando desenrolar ali. Só que, antes disso, ela ganha um kit de desenho, sabe? A galera dos anos 90, 2000 vai lembrar daqueles kits de desenho que vinha uma pastinha com um lápis de cor. Um cara, né, desses chapéus de aba, ele entrega para ela e fala assim, olha, isso aqui vai te ensinar a fazer magia. E realmente, porque a magia nesse mundo, ela é feita através do desenho. Então, tipo, ele deu quase que uma arma para uma criança, tá? Se a gente for levar isso, trazer para o mundo moderno, ele está dando algo muito perigoso para uma criança que não tem noção de nada. E aí que vai entrar as questões históricas desse mangá. Coco, né, que é o nome dessa menininha, ela vai conhecer o Kiefer e ele vai ensinar para ela, né, como utilizar magia, como fazer os desenhos corretos. Aí vai ser introduzido as outras alunos do Kiefer, um outro professor, que é o Otto. Errou! No meio disso tudo, sempre tem uma questão da ética, que a gente vai falar um pouco no outro vídeo, que eu vou relacionar um pouco com a ética científica, tá? Que, né, basicamente ali o que pode ser ou não feito com a magia, e dentro dessas questões, eles sempre citam acontecimentos daquele mundo, né? Então, quando a gente está lendo o Little... Não é Little Hat, tá? É Witch Hat. Eu sempre confundo. A gente está lendo o Witch Hat Atelier, a gente está muito lugar muito próximo com o Coco, porque a gente não sabe nada daquilo. A gente não sabe o porquê daquelas coisas acontecerem. A gente só está vendo as consequências, tá? Então,
isso até se aproxima das ciências sociais, porque às vezes quando a gente vai entender algo da sociedade, a gente primeiramente está vendo as consequências. E a gente precisa buscar, né, o que foi que levou até esse ponto, né, ou aquele ponto, né. Então, como a gente está vendo as consequências de tudo um pouco, ele vai dando esse contexto e, primeiramente, né, o autor ele dá uma pegadinha pra gente, tipo assim, nossa, foi só por isso? Né? É quase uma pegadinha, mas quando você dá uma leitura mais crítica, você tem uma visão mais amadurecida, você pensa, peraí, não é só isso, sabe? Existem coisas muito por trás só desse acontecimento, né? Existe muito bem o... Tá, mas se isso acontecer de novo? Primeiro pode acontecer como tragédia, depois como golpe. Então, né, Coco, ela sempre vai perguntar por quê, e ela vai espernear que ela precisa salvar os amiguinhos, que ela precisa alcançar o objetivo X, e ela vai sempre tocando nessa moral, mas esquecendo da história. A gente tem que lembrar que Coco é uma criança, tá? Então, nesse momento, né, a gente chega a um ponto que, olha, Coco, ela não está aprendendo só magia. Ela está aprendendo história do seu próprio povo, inclusive. Ela está aprendendo a lidar com o mundo, sabe? Como indivíduo, tá? A lidar com a sociedade ali, com as pessoas também que não têm magia, né? Aqui a gente tem que falar esse não tem magia porque é um desenho qualquer um poder fazer, mas enfim. Então, ela precisa, né, aprender a ter esse jogo de cintura ali, né, como é que funciona a sociedade, por que ela não pode fazer isso, por que ela não pode fazer aquilo, por que ela deve fazer tais coisas. O autor, ele vai jogando, né, principalmente por foco, né, do mangá ser, né, infanto-juvenil ali, a galera começando ali seus... Vamos botar de 9 até seus 15, né? Seus 15 anos. Que a sociedade, ela não é essa coisa tipo assim, olha, vou aprender a fazer isso e vai acontecer. Não, existe todo um contexto das relações ali. E a história é um contexto principal, sabe? A história aqui, ela não é como a gente aprende muitas vezes no ensino médio brasileiro, quando estava no meu ensino médio, era feito assim, olha, aconteceu isso, fulano fez isso e acabou. Não. A história aqui, ela tem muitas nuances que você precisa parar, olhar tudo e ver de forma contínua, sabe? Você não pode picotar ela toda. Então, até momentos do mangá, eles vão para locais importantes, ali históricos, para mostrar para essas crianças que, olha, isso não é uma fábula, isso não é um mito, sabe? Não é uma coisa que não existe. Ele existe, ele está aqui, olha só. Tá vendo? E vários desses momentos, né? O autor também, ele tá jogando muito com a ciência. Porque nesse outro vídeo que eu vou falar sobre a ética e tudo e tal, você consegue facilmente trocar a palavra magia por ciência. E a galera que não está nesse meio científico, principalmente o meio científico das ciências não brutas, né, que geralmente falam não brutas, várias coisas assim, não consegue fazer essa percepção, né, de que, olha, seres humanos estão, né, como eu já falei, em um contexto, mas eles precisam lembrar do que aconteceu antes. O passado, ele também é uma ferramenta política, ele também é uma ferramenta de ação social, sabe? Quando você lembra do ontem, o hoje você pode evitar uma cagada amanhã. E também no hoje, né? Então, né, quando a gente traz para as ciências sociais, né, as figuras, né, da história, os momentos, as causas e os efeitos, elas podem ser um objeto de estudo quanto um objeto metodológico. Você vai pegar aquilo e vai trabalhar de diferentes formas, tá?
Você pode comparar, você pode analisar é foda. Você pode comparar, você pode analisar em foco, você pode trazer para o cotidiano. Você tem, né, entre outras formas, né, de fazer da utilização histórica. Juntando, né, aí a gente vai falar um pouco da ciência política, ela está usando a história como ferramenta de poder, tá? Porque se você conhece a história, você evita ações políticas de pessoas com intenções de fazer algo, tá? Esse é o grande plot, assim, que você vai pegar sobre a utilização histórica com esse mangá. É como que a história vai ser utilizada por pessoas para atingir uma finalidade, tá? E essa finalidade ela vai influenciar ações de outras, tá? Ou seja, a história está influenciando a ação. Ou seja, a história tem um poder. Vai ter um vídeo, se eu não tiver lançado já, que é sobre o que é poder e a diferença entre habilidade, tá? Então, esse resumo um pouco do poder aqui, que é a grande chave para você conseguir ler Witch Hat Academia de uma forma mais crítica, de uma forma até mais madura, sabe? Saindo um pouco da visão ocidental de tipo assim, nossa, olha só, o protagonista é o escolhido, ele vai fazer aquilo, tá, ele vai fazer isso, mas e as consequências das suas ações? E o passado daquilo, né? A gente sempre fala, e o passado do vilão, né? O passado do vilão ninguém fala, mas em Witch Hat a gente vê um pouquinho o passado, né, do vilão e às vezes até mais plausível do que o do protagonista. Você já viu até aqui, eu queria muito te agradecer por estar aqui. O Sociolotura, por enquanto, é só eu que faço tudo, as edições, os posts, né, em outras redes sociais, os roteiros que está aqui do meu lado, tudo sou eu que faço. E é tudo sem fim lucrativo, tá? O Sociolotura é sim uma ferramenta de divulgação científica e política. A gente está tentando fazer as pessoas terem uma maturidade política quando ela vai se encontrar com elementos da cultura, principalmente da cultura pop, né? Como já foi dito várias vezes aqui em posts, em vídeos. E, cara, muito obrigado. Compartilha, deixa o like, dá o hype, tá? Até mais.